todos que nos acompanham, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados. Hoje eu vou conversar com o Gilmar Andrade. Nós vamos conhecer o Gilmar, que veio de longe, né, Gilmar? Bem longe, Lívia. Lá de Rondônia, está aqui hoje para a gente para contar a sua história, aprovado no concurso da Cefaz Roraima, mais um auditor fiscal aqui na área. Seja bem-vindo. Obrigado, Lívia. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui na Estratégia, né? Que é esse parceiro nosso aí dos estudantes, né? Sem ele a gente ia demorar mais ou talvez não ia conseguir essa aprovação, né? Então eu agradeço de coração mesmo por estar aqui. Isso mesmo, nós que agradecemos. Gilmar, então para que a gente possa iniciar a nossa conversa e te conhecer, se apresente para nós, por favor. Bom, meu nome é Gilmar, né, de Assis Andrade. Eu tenho 43 anos agora. Na verdade, eu sou paranaense, nasci no Paraná, mas fui para Rondônia bem novinho, eu tinha lá uns 5 anos. E estou lá até agora, né? Moro na cidade de Cacoal. Sou formado em Ciências Contábeis e tenho especialização em Auditoria Contábil e Perícia Contábil. Gilmar, então em que momento começou esse interesse pela vida pública? Conta um pouquinho da sua história, no que você trabalhava antes da decisão de estudar para esse concurso da Cefaz Roraima. Antes de estudar para o concurso da Cefaz Roraima, eu era funcionário, sou, né, ainda, né, no funcionário da Prefeitura de Cacoal. Minha função lá é na área da contabilidade, sou concursado lá desde 99. Olha só. Eu fui concursado, eu fiz o concurso para a Prefeitura e depois, em 2002, eu fiz o concurso para a Polícia Militar, lá de Rondônia, né? E fiquei na Polícia Militar lá durante 5 anos, até 2007. Só que eu nunca saí da Prefeitura, né? Eu pedi afastamento um tempo e fui empurrando, né? E depois eu saí da Polícia e fiquei trabalhando na Prefeitura. E assim, lá na Prefeitura é um lugar que eu gosto de trabalhar, gosto da parte da contabilidade, desenvolvi outras funções lá dentro, né? A parte fui coordenador de desenvolvimento urbano lá há muito tempo, trabalhei também como secretário de Fazenda, fui secretário de Trânsito um período. E assim, essas coisas vão fazendo com que a gente se acomoda, né? E aí eu acabei me acomodando ali. Mas fora também, nesse período, eu paralelamente ao trabalho público meu na Prefeitura, eu sempre ministrei aula, né? Eu falo que a gente não dá aula, né? A gente vende o nosso tempo de ensino, né? Então, eu dei aula há muito tempo lá também, durante uns 10 anos, na faculdade, na Unesc, né? Coordenei o curso de contábeis também na faculdade que nós temos lá, né? A FANORTE, e assim, isso fez também com que eu tive muito conhecimento na área de contabilidade, tanto na área de atuar, né, no setor público e depois também ministrando as aulas. Gilmar, então você é um concurseiro assim de longa data, né? É verdade, exatamente. E quais são as principais diferenças, olhando agora para a sua preparação de estudos, desde aquela época lá de 1998, 99, para os dias de hoje, né? Em que momento você conheceu estratégia para você se preparar para esse concurso da Cefaz? A diferença foi exatamente conhecer a estratégia, né? Porque eu até queria estudar, só que a gente estudava de maneira errada, né? Eu estudava esporadicamente, não tinha assim um objetivo, um foco, não tinha, por exemplo, uma trilha, né? Não tinha ali o bizu, e assim, a gente estudava meio que sozinho, né? Agora, com a questão da tecnologia, foi facilitando muito. A gente tem acesso. A gente que mora em Rondônia, Lívia, teve um tempo que as informações chegavam para a gente muito tarde, né? Só depois. Só depois. Então, hoje não. Hoje a gente tem o acesso à informação, a gente tem acesso ao Estratégia, por exemplo, em qualquer lugar do país. Então, isso facilita para a gente também. Então, eu falo do acesso, não só o acesso de você ter acesso à internet, mas você ter o acesso também financeiro para pagar, porque barateou muito também, né? Os cursos anuais, a assinatura, isso acabou ajudando também. E isso para mim foi bom. Em 2018, eu resolvi parar realmente para estudar, e aí eu sentei, né, com o meu irmão também que estudava, depois ele até parou um pouco, e eu continuei, né? E falei assim, como nós vamos fazer para estudar certo, para a gente não ficar batendo cabeça, estudando errado, né? Porque eu estudei algum tempo, algum período, fiz outros concursos, eu não chegava nem perto, né? Porque a gente não estudava certo, não estudava com o material correto, não estudava com os professores corretos, não resolvia as questões, a quantidade de questões, né? Necessária, E aí, né? exatamente. Em 2018, eu decidi realmente estudar para auditor. Então, eu não ficava mais pulando de galho em galho, né? Eu decidi parar, eu pedi afastamento da prefeitura, né? Eu sou funcionário da prefeitura, mas eu pedi afastamento e dediquei exclusivamente para
para concurso. Então, eu virei um concurseiro de profissão a partir de 2018, 2018 foi a virada de chave, Foi né? a virada. Que você veio com estratégia. Aí eu vim com estratégia. Eu fiz assinatura, né? Vim estudando correto, comecei a fazer os cursos, né, que tem especificamente para a área fiscal. Aí eu peguei o material e aprendi, né, aquele que estava no PDF, que eu gosto muito do PDF, de estudar com o PDF, mas em matérias, por exemplo, de cálculos ou matérias que às vezes eu não entendia muito, né, parte de estatística. Eu usei muito também para contabilidade, eu estudava vídeo, né? Eu estudava por vídeo. Mas eu gosto muito do PDF, porque o PDF ele te adianta, aquilo que você já sabe, você não precisa de ficar ali perdendo tempo, né? Então, no início eu usei muito vídeo. Depois eu me apeguei ao PDF, eu fazia todas as questões que tinha nos PDF e depois eu ia para a resolução de questões, né? Antes não tinha o site de concurso de questões, né? Do Estratégia. Agora tem. Que aí depois que o Estratégia colocou também o banco de questões, você utilizou? Ajudou muito, porque aí o que eu legal. fazia? Eu pegava o bizu, primeiro eu usei a trilha estratégica no início, né? Eu usava a trilha para ajudar o material. Para você saber, né, como começar também. Para eu me organizar os meus tempos, né? O meu tempo, porque eu tinha o dia inteiro de tempo, né? Porque eu parei de trabalhar para isso. Só que assim, eu tinha muito medo de separar as matérias de maneira errada, de organizar meu tempo, né? E aí eu comecei a usar a trilha. E aí a trilha eu fui fazendo uma planilhazinha, seguindo aquela trilha, e depois aí eu peguei um ritmo através da trilha para eu poder estudar. Depois que eu já tinha bastante conhecimento com os PDF, já conhecia as disciplinas, né? Aí eu começava a resolver questões, eu resolvia muitas questões. Eu resolvia uma média assim de umas 2.000 questões por semana, porque eu tinha o dia inteiro para estudar, né? Então eu estudava 8 horas marcado, contabilizado, e depois eu estudava as outras horinhas ali, assim, que eu não marcava mais, eu simplesmente estudava, entendeu? Porque era assim, o que passar de 8 horas para mim era para complementar, então eu não forçava muito, a hora que eu estava muito cansado, eu parava. Quando eu ainda estava com fôlego de estudar, eu continuava estudando, né? A trilha me ajudou a organizar o meu material. E depois que eu estava já num nível assim, que eu estava acertando bastante questões, eu comecei a usar o bizu. Eu achei fantástico o bizu, porque aí eu comecei a partir dessas questões do bizu, é que eu partia para o conteúdo. Por exemplo, eu resolvi uma questão lá no bizu e eu errava. Eu ia verificar o conteúdo. Se eu tinha necessidade de assistir um vídeo, de ler um PDF, alguma coisa, né? E aí eu comecei a resolver questões. E aí isso foi me dando assim um gás muito grande. E eu tive uma sorte, Lívia, porque eu sempre gosto de tirar proveito de tudo, assim. O Covid, para muitas pessoas, é claro, a gente lamenta a morte de muita gente, mas o que eu pude tirar de bom disso, né, da parte do Covid, foi que eu não teve concurso, né? E eu parei em 2018 para estudar. 2019, eu não estava preparado, fiz alguns concursos e nem passei perto, mas eu ia aproximando. E 2020, fechou tudo, não teve concurso, nem eu podia sair de casa, né, porque fica em casa, só que eu ficava em casa estudando, né? Então eu aproveitei para estudar muito. Eu estudei muito parte de estatística, que era uma matéria que eu tinha muita dificuldade, né? Aprendi de maneira geral todas as matérias que caem para a área fiscal. Eu estudei muito. E aí quando abriu 2021 com esse monte de concurso que veio, né? Sim. Eu estava preparado. Eu vim fazendo, eu vim crescendo. Como você lidava com as matérias que você mais tinha dificuldade? As matérias que eu tinha mais dificuldades, eu dava uma atenção especial para elas, né? Porque às vezes uma coisa que o concurseiro faz, às vezes, é fugir, né? Não quer encarar de frente, Não quer encarar de frente. E aí ele fica batendo naquelas matérias que não vai acrescentar muito para ele, porque já sabe, né? De repente tem uma matéria que ele está aí já acertando aí 90%, 85%, ou às vezes gabaritando, né? E ele fica ali batendo em cima porque ele gosta, né? E aí eu prestava atenção exatamente onde na você minha tinha dificuldade e eu dedicava um tempo maior de estudo para aquelas matérias até eu conseguir fechar o conteúdo do edital, né? Então, eu peguei, por exemplo, estatística, era uma matéria que eu fugia muito, e depois eu acabei pegando amor por estatística, porque eu estudava estatística e TI, eram duas matérias que, quando eu comecei a estudar em 2018, eu não sabia nada. Em 2020, eu tive a oportunidade de aprofundar essas matérias, que depois eu estava gabaritando, né? Então, lá em Roraima não teve estatística, e nem TI, né?
mas eu queria que tivesse tido. Porque Porque assim, você ia bem. uma Já matéria vi que isso, né? Às vezes a pessoa tem muita dificuldade numa matéria, estuda tanto, enfrenta tanto, que daí pega amor por ela. pega amor. Já, isso acontece. É. Isso acontece. E aí fez muita diferença, porque eu consegui fazer isso com outras matérias também que eu não gostava e acabei apaixonando por elas, porque eu tinha que estudar todo dia, né? Sim. E aí eu passei a gostar. É isso, né? Enfrentar os seus medos, as suas dificuldades. E essas aí, Lívia, principalmente, essas matérias que eu tinha mais dificuldade, às vezes eu assistia mais vídeo. Porque tinha algum Você ponto usava que videoaula não entendia e assistia os videoaulas. para entender melhor. Sim. Mas muitas questões, né? É tipo assim, leia o PDF, assistir o vídeo, é importante em ponto específico, não dá para ficar o tempo todo, mas é questões mesmo. Sim. É questões que faz a gente crescer. Bom, e você contou pra gente que fazia aí cerca de 8 horas líquidas por dia, né? Um grande tempo de estudo. Isso era o mínimo, né? O Porque mínimo. assim, era o mínimo. E quando teve aquela semana que antecede o dia da prova, que as pessoas geralmente ficam mais ansiosas, algumas pisam no acelerador, outras no freio, como foi pra você essa última semana, hein? Aí eram 12 horas. Não, Não? não. Eu Tava mantenho um tranquilo. ritmo. Manteve. Eu mantenho um ritmo, entendeu? Porque como eu me programei para só estudar, então eu não me preocupava muito assim em acelerar ou desacelerar. Eu peguei um ritmo e falei assim, eu vou até o final, né? Então, quando eu ia chegando perto da prova, eu focava mais o simulado. Aí sim, eu fazia de maneira que eu conseguisse fazer todos os simulados do estratégia antes da prova. Na véspera da prova, eu tinha que fazer uma revisão, pegar todas as questões que eu errei, porque assim, eu imprimia todos os simulados, né? E fazia como se estivesse fazendo uma prova mesmo. Então, eu verificava lá a quantidade de acertos, né? E eu dava muita atenção para aquilo que eu errava. Então, toda vez que eu ia fazer um novo simulado, eu revia o simulado anterior, aquelas questões que eu errei, se necessário fosse, eu pegava um PDF, ia para um vídeo, até eu sanar todas aquelas dúvidas. Depois eu ia para o outro simulado. E assim eu ia fazendo até chegar no último, de maneira que quando chegasse na véspera da prova, eu pudesse pegar todos os meus simulados que estavam riscados e desse uma revisada em todas as questões, mas assim, só aquela olhada, sabe, tranquilo, olhar e falar, olha, essa aqui eu errei, mas agora eu já aprendi, isso aqui eu errei, mas não entendi, também não quero entender, porque tem questões que às vezes é uma questão que tá fora, né, você, tipo assim, você fala, não vou perder muito tempo com isso aqui, mas isso fez muita diferença para mim também, o simulado de estratégia, porque teve muitos simulados, né, porque eu não fiz só de Roraima, né, o simulado de Roraima, eu fiz todos os simulados do DF, fiz todos os simulados de Alagoas, porque eu fiz essas provas também, né? Então, e vim crescendo, né? Vim crescendo. Interessante porque, assim, eu fiz Espírito Santo, passei na primeira fase e reprovei na redação. Depois eu fiz... Aí saiu Aracaju não estava esperando, porque estudei para Espírito Santo e estava preparando para fazer Alagoas, né? Maceió. Só que como eu tinha já estudado para fazer a prova de Aracaju, e Aracaju foi suspenso, né? Aí abril eu falei, não, vou ter que fazer. Tanto que eu viajei lá para o Nordeste, fiquei lá os 23 dias lá, entendeu? Fiquei lá para fazer todas essas provas, né? Então não é barato, a gente mora longe, né? Sim. E Aracaju ficou faltando uma questão para eu poder ter a redação corrigida, né? Alagoas já ficou um pouquinho, assim, mais longe para mim. Mas em seguida eu fiz Roraima. E vejo que Aracaju foi 15 dias de diferença. Aracaju, depois Alagoas e depois Roraima. Para mim, que eu tinha tempo para estudar e conheço bem a base, assim, da legislação do Estado, né? Então, para mim, era só adequar, né, o edital ali para poder melhorar. Então, eu consegui aplicar estudar. a próxima prova. Bom, e no fim das contas, você passou perto de casa, né? Perto de casa. Rondônia e Roraima não são vizinhos? São ali um pouquinho... literalmente ali bem mais perto. Tem um Amazonas no meio, tem um Amazonas no meio. Mas era região norte, né? Região norte, a gente se sente mais em casa também, é verdade. Sim. E a sua família te apoiou nessa trajetória? Como que foi a sua decisão, né, de sair da prefeitura? Sair não, né, ter a licença e ir para a área fiscal, você teve apoio nisso? Olivia, é fundamental isso, fundamental. Principalmente assim, eu falo assim que Deus, ele me colocou alguns anjos na minha vida, né? Mas ele colocou alguns arcanjos na minha vida, que é assim, a minha esposa, né? A Erci é uma baixinha brava pra caramba, mas assim, quando ela veste a camisa comigo, ela vai até o fim, né? Ela falou assim, não, você pode deixar que eu trabalho aqui, a gente vai adequando, entendeu? E a gente vai ajustando as contas, né?
para estudar. Então, eu parei definitivamente. Eu fiquei nos tempos ministrando aula, depois eu parei definitivamente até com as aulas. Porque o meu objetivo era assim, parar para estudar e depois chegar um determinado momento eu voltar a trabalhar, né? Eu pensei, eu aprendo algumas coisas, depois eu volto e vou dando manutenção, né? Mas não é verdade, isso não funciona. Porque quando você começa a aprender, você vê que você está chegando mais próximo. Próximo do seu objetivo, Aí você tem que renunciar mais ainda às outras coisas, entendeu? Tudo que eu fazia, eu parava. Até, por exemplo, se quebrasse uma torneira. Eu falava, olha, eu vou lá só depois que eu concluir minha meta. E a minha esposa sabia disso. Então, muitas vezes, tinha algumas situações que ela ficava chateada, porque ela queria resolver e tal. E eu falei, olha, o objetivo é virar auditor fiscal. Então, essas coisas depois a gente vai arrumando. E ela me apoiou, né? Eu tenho 2 filhos, uma que está com 20 anos. Ela é bailarina, apaixonada por dança. E também ela gosta de arte, né? Então, ela faz arquitetura, que tem algumas coisas que dá para casar aí, né? Então, ela faz 2 faculdades hoje, uma de dança e uma de arquitetura. E tem o meu menino, o Igor, que está com 16 anos. Ainda está se descobrindo, né? Mas eles, assim, me apoiaram muito no sentido de não ficar, né, cobrando. Te cobrando, E, né? paralelo a isso, somos 9 irmãos, né? Mas eu tenho um irmão que é bem próximo, né? E ele me ajuda ali conversando, dando conselhos, financeiramente quando aperta. Então, assim, eu fiz um acordo com ele também. Falei assim, olha, eu estou jogando num projeto que eu estou indo assim de corpo e alma, né? Minha família está apoiando, mas se eu apertar e precisar de dinheiro, eu vou ter que precisar, né? Eu vou ter que ir atrás de alguém. E ele falou, não, vamos ajustar aqui, eu ajudo, né? E ele tem me ajudado. É o seu irmão concurseiro também? Não, Não, é esse outro não. Esse é empresário, né? Ele é empresário. Ele não faz concurso, esse não. Não, tá na É vida o privada. outro, o Ronaldo, ele é concurseiro. Mas assim, ele deu uma parada agora para cuidar um pouco da família, né? Mas me apoia muito também. Muito bom. Então, esse apoio da família é É fundamental. fundamental. Sem apoio da família, você não adianta fazer nada, né? Exato. E o dia da prova? Como que você administrou seu tempo de prova? Que você abriu ali o caderno, você olhou, vou começar assim, assim, assado? Como que você fez? Eu escuto muito dos amigos falar assim, e eu já fiz também prova que fala assim, eu não consigo nem ler, né? Não deu tempo nem de ler. É por isso que o simulado é É decisivo. importante. Porque quando você abre a prova, você encara com mais um simulado, Uhum. né? E aí a estratégia que você usou no simulado, você precisa continuar assim, porque eu já fiz, tentei mudar no dia da prova e me dei mal algumas vezes. E lá em Roraima, eu fui com esse projeto, com esse intuito de não cometer os erros que eu havia cometido nos outros concursos. Então, cada concurso que eu fiz foi decisivo para eu crescer, porque cada um eu cometia um erro, né? E aqui eu quero até fazer aqui um comentário, que eu falo assim, nesse período de estudo, eu aprendi que a gente comete os mesmos erros. Sempre a gente comete os mesmos erros. E aí eu comecei a prestar atenção nisso para não cometer os mesmos erros, né? E no dia da prova, eu cheguei lá, quando eu abri a prova, eu vi que eu estava fazendo mais um simulado. Então, pensei, o tempo vai dar. Eu vou começar pelas matérias que eu tenho mais facilidade, porque para eu não esquentar a cabeça em matéria que eu vou ter mais dificuldade, e depois chegar já numa disciplina que eu tenho mais facilidade, já nervoso, né? Então, eu comecei pelas matérias que eu gosto, que é contabilidade, legislação, né? E aí fui fazendo. Mas me deu uma dor de barriga. Na prova? Na prova. Eita. E eu fiquei agoniado, assim, eu digo, no banheiro, eu fui. E depois lá no banheiro eu falei assim, agora, lascou, tô perdendo. Aí eu preocupei. Porque eu falei, se eu ficar aqui, tipo, 10 minutos... Mas eu não sei se foi a questão, não foi nem nervosismo. Eu acho que eu estava num ambiente diferente e eu acabei... E depois eu voltei para fazer a prova, voltei calmo. E eu consegui ainda, fiz 89,9%, né? Fora essa que eu passei errado pro gabarito, senão teria melhorado um pouquinho, né? Mas uma nota boa, só que, assim, o tempo não foi um problema para mim, porque eu sempre vou para a prova tranquilo, eu não fico muito nervoso, exatamente porque eu já fiquei antes, né, em outras provas. Depois eu fui trabalhando isso nos simulados. Por isso que é de extrema importância, né? Muito fundamental. Se você pudesse Treino. dar uma dica de ouro para quem está nos assistindo, qual seria? A dica de ouro é o seguinte, primeiro, planeje em cima do que você realmente quer, o que você deseja, senta com a sua família, pede o apoio delas, da família, traça o objetivo, como você vai conseguir isso, qual é o tempo que você está disposto a se dedicar para isso, né?
E aí você se preparar primeiro emocionalmente e financeiramente, né? Para você começar uma caminhada que não tem que ser uma caminhada longa, não pode entrar nessa missão pensando que no outro dia você já vai conquistar. É uma missão que você tem que começar hoje, planejar aí para médio a longo prazo, estar preparado para isso, contar com o apoio da família, renunciar a muita coisa, porque o difícil na vida da gente não é aquilo que a gente quer, mas é aquilo que a gente não quer deixar para trás. Tem que escolher entre o que a gente vai levar para frente e aquilo que a gente vai deixar. E fazer essas escolhas e começar a estudar certo. Então, o primeiro passo que eu digo hoje para vocês que querem estudar é o quê? Procurar um cursinho bom, né? Eu indico a estratégia, que é o que eu peguei, o que eu estudei. E lá tem tudo, lá tem questões, lá tem o bizu, lá tem a trilha, né? Lá tem material, lá tem vídeo. E aí você estuda certo. E o resultado, ele vem mais rápido do que você ficar batendo cabeça, estudando errado durante muito tempo. Então, a dica de ouro é essa. Se prepare para a caminhada que você vai começar. Os materiais corretos, Os né? materiais corretos é fundamental. Como você enxerga o papel do estratégia nessa sua trajetória? Fundamental. Eu acho que, assim, decisivo. Eu conseguia maximizar meu tempo de estudo, porque eu não precisava ficar sofrendo para organizar material, ir atrás de material, pegar um material aqui, um material ali, porque tem um material pronto, com professores preparados, qualificados para isso, e assim, muito bem organizado, né? Você tem, igual eu digo, você encontra tudo ali. Quando eu estava ainda sem saber como organizar meu tempo de estudo, eu usei a trilha. E aí a trilha eu fui adequando de acordo com o meu tempo, com a minha necessidade, e de repente eu estava com uma planilhinha pronta do meu de estudo, né? E eu escolhi a estratégia e não fiquei preocupado assim. Em nenhum momento passou pela minha cabeça, será que eu estou estudando com o curso certo? Será que eu devo mudar? Porque eu conheço assim alguns colegas que às vezes chega no meio do caminho e muda, porque ele ouve muito barulho, muitas conversas, muito ruído, né? As pessoas falam, oh, tal curso é melhor, tal curso. Eu acho assim, definiu, estabeleceu a meta, estudar, porque o que faz diferença na vida da gente, o curso ele é fundamental. É você que vai fazer essa diferença, né? Você que vai ter que pegar esse curso, vai ter que estudar. Eu falo assim, é HBO, né? Como é que é? Hora de bunda na cadeira, né? HBO. HBC, perdão. Que é hora de bunda na cadeira. Uhum. É isso que faz o concurseiro passar. Com material bom e depois dedicar nisso, né? Então não gerou arrependimento, questionamentos de ter escolhido estratégia, né? Nunca me passou pela cabeça mudar. Não, eu pensei algumas vezes de contratar um coach. Mas o estratégia tem coach também, né? Eu não contratei um coach para estudar durante esse período porque eu sou, assim, me defino como um autodidata, porque eu também dou aula, ministro aula, né? Sou professor. E aí eu adequo a minha necessidade, igual eu peguei a trilha E adequou. e adequei para mim, Sim. né? Eu peguei os mapas mentais que tem no material de estratégia e adequava para mim, para mim. Então, eu fazia os meus mapas mentais, utilizei muito os mapas mentais de estratégia, sim, só que às vezes tinha algumas coisas ali que eu precisava fazer uma adequaçãozinha para eu usar. Para sua necessidade. Resumo, eu não sou de fazer resumo, mas eu faço muitas anotações, né? Então, eu utilizei muitas anotações do estratégia, mas sempre adequando para a minha realidade. Então, assim, eu nunca, em momento nenhum, tive questionamento, me questionei se eu estava fazendo certo. Principalmente quando eu puxava lá, tinha uma lista, cada concurso saía, né? Estava lá uma lista de aprovados, todos ali, muitos que eram alunos, né, da estratégia, então. Hoje nós conhecemos a história incrível do Gilmar Andrade. Muito obrigada pela sua vinda aqui ao Estratégia. Obrigado, eu que agradeço. E parabéns pela sua aprovação. Para você que nos acompanha até aqui, no nosso canal Estratégia Concursos, tem muitas outras entrevistas para você entender qual que foi a estratégia desses aprovados, assim como o Gilmar. Muito obrigada pela companhia, pela audiência e até mais.